O de geologia, infelizmente, quem não tem aí vai ter que me acompanhar com mais atenção. Então, enquanto a geofísica estuda certos fenômenos de natureza física, principalmente parte energética, parte de movimentação, mecânica, estresse e tudo isso, a geologia ela está mais interessada na composição, né? Então a geologia está interessada como que é composta a crosta, como são esses minerais, etc. E é muito vasta a geologia, né? A geologia é um campo enorme. Então nós não podemos fazer prática de tudo da geologia. Nós temos que selecionar algumas partes e fazer as práticas. Então quando a gente embolou esse kit aqui, né, nós estávamos preocupados com duas coisas. Uma é estrutura cristalina, porque talvez o estudante ainda não teve a chance de montar, de botar a mão numa estrutura cristalina, montar ele mesmo, etc. O segundo aspecto era a escala de dureza, que é muito importante em geologia, né? Quanto que uma coisa é mais dura do que a outra e por quê, o que está relacionado com a estrutura. E a terceira são as cores dos minerais. Como você sabe, dependendo, o quartzo, por exemplo, que é uma estrutura básica, né, de óxido de silício, ele pode ter cores das mais diferentes e recebe nomes diferentes. Ametista, e quartzo rosa e assim por diante. Então, nós pensamos em fazer o seguinte, vamos fazer durante uma prática de geologia, fazer o estudante primeiro ficar um pouquinho mais familiarizado com estruturas cristalinas. Porque a maioria dos minerais, né, eles têm estrutura cristalina, mesmo que seja localizada, né? Mesmo a larva tem estrutura cristalina. Poucas coisas são amorfas, como os vidros realmente. E mesmo o vidro tem estrutura de curto alcance, né? Os átomos ali ao redor têm estrutura e depois vai se deformando. Então nós pensamos, vamos deixar o estudante praticar um pouquinho com estruturas cristalinas. Em seguida vamos mostrar o que é a dureza, como isso está relacionado com a estrutura e como ele pode, se não existisse a escala de Mohr, como que ele poderia montar uma escala. Vamos botar alguns materiais aqui, explicar para o aluno a diferença do risco e da risca, né? E ele vai brincar com dureza para poder ter esse conceito enraizado a partir da prática. E finalmente, explicar um pouquinho das cores dos minerais. De uma forma muito simples, tá certo? Nós vamos começar com a parte de estrutura cristalina. Eu não sei o quanto os alunos já estudaram, mas em estrutura da matéria eu mostro a origem da estrutura dos materiais. São ligações químicas, a distribuição de carga não pode ser qualquer, né? Por isso que a gente aprende aqueles orbitais S, P, D, assim por diante. E quando os materiais, os átomos se aproximam, não existe um número infinito de possibilidades para eles se aproximarem, então eles acabam se aproximando em determinadas geometrias que dão origem às estruturas cristalinas, que não são infinitas, né? Nós temos um grupo de menos do que uma dúzia de estruturas básicas, que são chamadas as redes cristalinas de Bravais. Então a ideia é pegar, se você olhar o kit, ele é composto por uns bastãozinhos aqui, ó, tem uns bastõezinhos de alumínio, que agora eu vou fazer esse kit para o MEC, vou fazer tudo de plástico para baratear. No extremo de cada bastãozinho tem um ímã. E esse ímã, obviamente, atrai as bolinhas de aço. Tá certo? Esses bastõezinhos, eles vão servir para ser a ligação química, enquanto as bolinhas de aço vão simbolizar os átomos que compõem a estrutura cristalina. Numa segunda parte do kit, tem alguns minerais, calcita, né? Consegui botar um cristalzinho de calcita em cada kit. Quartzo, vidro, alumínio, madeira, cobre, ferro, vídia. Vídia, na verdade, é carbeto de tungstênio. É um dos materiais mais duros próximo do diamante.
Não dá para botar um diamante aqui no kit, ainda. Então dá para botar a vídia na hora de fazer os ensaios de dureza. E um saquinho com diferentes tipos de quartzo. Alguns têm um pedacinho de magnetita, que não é quartzo, é outro tipo de material. Mas tem quartzo puro, que parece um vidro. Aí tem várias dopagens, inclusive os que vêm com dopagem de cromo, que dão origem a essas colorações bonitas. O citrilo, que tem também aqui uma dopagem e assim por diante. Tá certo? Então nós vamos brincar um pouquinho de geologia, né? Iniciação à geologia. Então o primeiro experimento vai ser de estruturas cristalinas. O que você tem que fazer? Montar as estruturas básicas cristalinas. Então nós vamos pegar a primeira estrutura que todo mundo aprende, é a cúbica. Então você tem que simplesmente ir pegando os bastõezinhos e nós vamos montar aqui uma estrutura cúbica. Basta você ir colocando as esferas nos extremos dos bastõezinhos, tá certo? E vamos montando uma estrutura que vai formar um cubo, certo? Isso é bem fácil de ser feito, de tal maneira que o estudante pode realmente começar a visualizar as estruturas cristalinas. É bem rápido, né? Você monta o cubinho e aí o estudante pode analisar o cubo. Pô. Uma das coisas que eu gosto de fazer o estudante aproveitar a oportunidade para entender, além das estruturas todas que nós vamos montar uma cúbica, uma tetraédrica, que é básica, uma octaédrica, uma hexagonal compacta. Isso cobre. Mas uma das coisas que eu acho legal fazer com esse tipo de montagem é o conceito de simetria. Então, uma parte da prática vai envolver o aluno pegar e olhar e ver que se eu passar um plano por aqui no cubo, né, se eu passar um plano aqui, o lado de cá é igualzinho o lado de cá. São, na verdade, reflexões. Isso cria o conceito de planos de simetria num material, numa estrutura cristalina. Outra coisa é que se eu determinar um eixo, imagine que eu imagino aqui um eixo nesse cubo, tá, vou imaginar um eixo aqui, ó. Se eu rodar ele de 90 graus, ele continua exatamente igual que era. Isso são as operações de rotação de simetria que caracterizam, na verdade, os materiais, né? Os materiais são, na verdade, caracterizados pelas simetrias, que chamam. E esse conceito de simetria, que é um conceito de invariância da estrutura cristalina, quando uma operação geométrica é feita, seja uma rotação ou uma reflexão, talvez ele não tenha oportunidade de ver na prática, né, de uma outra forma. Então nós vamos fazer o cubo, ele tem que entender. Eu normalmente, quando dava essa aula presencial, eu perguntava para ele, quantos átomos tem no cubo? E obviamente que a primeira resposta é, tem 8, professor. Aí eu falo, não tem 8, porque a estrutura cristalina, na verdade, são vários cubos, um do ladinho do outro. Então, você manda ele montar pelo menos 2 ou 3 cubos. Para isso tem pininho suficiente. De primeiro os pininhos eram coloridos. Aí eu fui ficando mais pobre. Fui deixando o alumínio sozinho. Falta de dinheiro. A Univesp não paga. Então você pode montar 2 cubos, né? Mas vamos adiante. Vamos montar mais um cubo. Então eu monto mais um cubo. Estão me entendendo? Deve estar, né? Isso aqui é brincadeira de criança. Aliás, se você não tomar cuidado, o cara vai ficar brincando o dia inteiro com isso aqui. Porque tem uma hora que eu falo assim, monte uma estrutura para aí, a imaginação vai longe. Ele vai montar a estrutura que ele achar importante. E vem tirar. E tira foto, hein? A internet tá cheia de foto com esse kit aqui. Então, ele começa a ver que, na verdade, a estrutura cristalina, ela é composta de um empilhamento dessas estruturas cúbicas, né? E aí ele vê que esse átomo aqui, na verdade, não pertence só a um cubo. Ele pertence a 1, 2, 3, 4 aqui no plano
e 4 no outro plano. Então, cada átomo da estrutura cúbica, ele na verdade pertence a 1/8 só do cubo. Então, quantos átomos tem na estrutura cúbica por unidade cúbica? Um átomo. Tá certo? Esse é um conceito que se aprende na química e é extremamente importante na geologia, porque na geologia eles dizem lá, né, quantos átomos por estrutura você tem, etc. Aí ele tem que entender que um átomo é dividido entre partes da unidade que forma a estrutura cristalina. Então você faz a estrutura cúbica, aí tem umas perguntas simples lá. No experimento 1 faça um desenho das estruturas cristalinas montadas. A cúbica é uma delas, aí nós temos que montar uma tetraédrica. Tetraédrica, se vocês se lembram, é uma estrutura que pega um tetraedro, assim, né? A base e... Então você monta uma unidade tetraédrica. Tá certo? Eu vou tirar daqui só para não perder tempo desmontando. Então você monta aqui uma unidade tetraédrica. Aí eu mando montar uma octaédrica. A octaédrica basta você chegar aqui, né? Adicionar o plano, ele é quadrado. Aí ele tem, é como se fosse uma pirâmide, mas a pirâmide não para aí, porque você tem simetria no plano, né? Então você tem que ter, na verdade, essa parte. E essa parte, então você forma uma estrutura octaédrica. O octaédrico é muito interessante porque esse sítio aqui, ó, que está localizado aqui, é onde entra impurezas, né? Que acaba dando certas propriedades aos minerais que tem a unidade octaédrica. Certo? Aí eu mando montar a hexagonal. A hexagonal é uma das estruturas mais interessantes, porque é onde você consegue colocar mais átomos por unidade de volume. Então, para montar a hexagonal compacta, você tem que formar um hexágono, obviamente, o nome já diz, né? Então você começa formando um hexágono no plano, aí eu tenho que pegar mais bolinha do outro, formar aqui um outro hexágono como esse em cima. A forma mais fácil de fazer, para não cair tudo, é primeiro botar as partes verticais. Acabando os palitos. Seria bom se desse para manter todas as estruturas que a gente vai formando, mas haja palito, né? E eu uso aqui um ímã que é importado. Então você vê que é um kit chique, né? Tudo que é importado é uma coisa que realmente é boa. Vocês já estão vendo formar a estrutura hexagonal compacta. Ela é uma estrutura extremamente importante em geologia, porque como ela é muito densa, você tem muitos átomos por unidade de volume, ela é que está presente nos minerais mais densos, né? Mais compactos. Aqui, dependendo do polo do ímã, ele vai querer dar uma escapadinha, mas você vê que esse kit, ele permite você formar rapidamente as estruturas cristalinas, né? Então, você forma essas 3 estruturas, eu acho que é interessante. Cada uma delas pede para você fazer uma operação de simetria. Então, ele tem que imaginar, olhando daqui, que rotação ele dá, que torna invariante, planos que tornam invariante. Esse é o conceito de simetria que depois ele pode aprender no futuro e já visualizou. E aí eu mando o cara brincar com as estruturas. A última vez que eu mandei brincar, eu não conseguia mandar ninguém parar. Porque aí o cara começa e vem aqui e monta um troço em cima desse, e tira foto, manda para a mamãe pelo telefone.
E realmente fica muito bonita a estrutura, os caras conseguem montar umas coisas bonitas. É um brinquedo, né? Isso aqui. E às vezes assim, no momento que você briga com a sua esposa, você vai lá e começa a montar a estrutura, aí você fica relaxa um pouco. Ciência com relaxamento. Certo? Então essa é a primeira parte da prática, ele tem que montar essas estruturas e brincar aqui com a cúbica e a hexagonal. O experimento 2 é a parte de dureza. Quando você tem um material, ele tem uma estrutura. Essa estrutura, dependendo da força das ligações químicas e da compacidade entre os átomos, é mais fácil ou mais difícil remover material. Isso caracteriza a chamada dureza, que é a resistência ao risco dos materiais, né? Principalmente dos minerais. Então, sabendo a importância da dureza, aliás, a preciosidade de uma pedra vai pela sua dureza, inclusive, né? Não é só pelo peso, né? Pelos quilates, mas vai também pela dureza da pedra. O diamante é o material que nós temos mais duro na natureza. E, então ele é valioso por isso. Então ele risca todo mundo. Aqui o poder é quem risca quem. Agora, não confunde risca com risco. Risco é o poder de eu remover, quando eu passo um sobre o outro, o primeiro remove do segundo. Risca é, por exemplo, o grafite. Então o grafite risca a madeira. Ele deposita material sobre a madeira, tá certo? Mas o vidro é riscado pelo diamante, por exemplo. E isso está intimamente relacionado com a estrutura cristalina. A estrutura, quanto mais compacta é, né, mais difícil é você remover material, mais duro é o material. Então, nessa prática 2, nós vamos estudar. Primeiro você tem que introduzir o conceito, que eu imagino que já foi introduzido na aula teórica, que é o conceito da escala de Mohs, que é uma escala que começa com talco, gepsita, calcita, fluorita, apatita, feldespato, quartzo, corino, diamante. Essa é a escala de dureza dos minerais. Tá certo? Quem é mais alto na escala, risca quem é menos alto na escala. Então o diamante risca todos e não é riscado por nenhum. Mas se você pegar, por exemplo, a fluorita, ela é riscada por todos que estão abaixo e só risca o talco e a gepsita. Tanto é que a fluorita é um material mole, né? Material que é mais mole. Até o vidro risca ela. Então nós temos aqui no kit, para a pessoa entender, eu vou pegar o vidro, aqui tem um pedacinho de vidro, e aqui a gente fez um instrumento, uma vídia. Tá? Aqui eu tenho uma pontinha de vídia aqui, tá certo? Então eu tenho outra vídia, tenho madeira, alumínio, aço, granito, calcita, que é um dos elementos da escala, tá certo? E eu vou então pegar, e agora você vai começar a ver o que risca o quê. Comece pela vídia, a dureza do diamante é 10, numa escala de 1 a 10. A vídia é 9,1. Por isso que vídia é usada muito para... Não existe mais diamante para corte, para usinagem de material, só vídia, porque você pode fabricá-la. Então você vem aqui no vidro, se você passar a vídia sobre o vidro, você vê que forma um risquinho. Né? Tá vendo aqui, ó? Bem aqui no cantinho. Ó. Então a vídia, é claro, é muito mais dura do que o vidro. Se eu pegar o granito agora, ela risca o granito também. Então forma um risquinho. Claro, fala para a pessoa não ficar fazendo assim, porque daqui a pouco acaba a superfície dos materiais. Tem que ser usado várias vezes. Se eu pegar a vídia sobre vídia, não risca. Então esse triângulozinho aqui é vídia também. Se eu pegar a calcita, a vídia risca a calcita. Porque a calcita é talco, gepsita, calcita, fluorita. Então a calcita é um material muito mole. Tanto é que se você pressionar, ela até arrebenta.
Então, fraca é a ligações entre os átomos que está aí. O aço também é riscado pela vidia. E aí você vai testar esses materiais. Então, a primeira parte da prática é você fazer o seguinte: verifique quais materiais do kit podem ser riscados pela vidia. Então, você vai ver que todos aqui podem ser riscados pela vidia. Só se eu tivesse um diamante aqui, né, eu ia ver que a vidia não risca o diamante. Então, uma maneira de você descobrir se você está comprando vidro ou diamante, leva um pedacinho de vidia e risca. Se riscar, você fala, não, você está me vendendo vidro. Não é bom. Aí, então, a primeira parte é ele notar que a vidia realmente é o mais duro deles. Aí, a segunda parte é pegar calcita e quartzo. Tem um pedacinho de quartzo aqui e tem a calcita. Calcita, quartzo. E você vai tentar riscar o quartzo com a calcita. Pega aqui a quininha da calcita, vai lá e tenta riscar o quartzo. Não risca. Aí você vai tentar pegar o quartzo e riscar a calcita. Tchup, risca. Então, se eu tivesse que montar uma escala aqui, o quartzo tem dureza maior do que a calcita. Tá certo? Então, ela, na escala de dureza, ela está, a calcita é 3 e o quartzo é 7. Esses são os dois únicos elementos que eu tenho aqui da escala de Moore, que são realmente naturais e que faz parte. Os demais são materiais que eu coloquei para você agora criar a sua escala. Então agora você vai pegar a parte 2, você pegar o vidro e o quartzo e ver quem risca quem. Você vai ver que o quartzo quer riscar o vidro e o vidro não consegue riscar o quartzo. Então, o vidro e o quartzo têm durezas não muito distantes. Tá certo? Aí eu peço para você pegar os materiais que estão aqui fornecidos: vidro, plástico, madeira, alumínio, aço, granito, vidia, calcita e quartzo. E eu peço para você montar uma escala de dureza com esses materiais. Então você tem que começar, pega um que você quer, vidro e cobre. O vidro risca o cobre, mas o cobre não risca o vidro. Então, a dureza do cobre é mais baixa do que a dureza do vidro. Ó, aqui assim. Tá certo? Agora eu vou pegar granito e cobre. Então, o cobre não risca o granito, mas o granito risca o cobre. Então ele está aqui. Mas eu tenho que ver agora com relação ao vidro. O granito não risca o vidro, então o vidro continua mais duro. O quartzo eu já tinha verificado com relação ao vidro. Agora eu vou pegar o alumínio. Alumínio risca cobre? Interessante. O alumínio é riscado pelo cobre, mas não risca o cobre. Aí eu vou pegar o aço. O aço risca... O alumínio risca o aço? Não. Não se engane. O alumínio, ele faz uma risca, não um risco sobre o aço. Ele deposita. Mas o aço risca, então, obviamente, que o aço vem na frente do alumínio. Será que o aço vem na frente do cobre? O aço risca o cobre, mas o cobre não risca. Então, está aqui. Será que ele risca o granito? O granito risca o aço? Não. Então, ele está na frente. Será que o vidro risca o aço? Risca. Será que o aço risca o vidro? Não, então o vidro é maior. Você está vendo? Eu estou formando uma escala de dureza aqui. Claro que se eu pegar a porcaria do plástico, qualquer coisa risca ele já está aqui atrás. Madeira também. Calcita porcaria, ela é riscada pelo alumínio. Ela está aqui já. Então nós estávamos aqui. E a vidia, obviamente, está aqui. Então eu monto uma escala, sempre faz risquinho no cantinho, né? Que é para não detonar o material. Então eu crio uma escala. Se eu não soubesse a escala de Moore, eu montaria uma escala com os elementos que eu tenho, bastando fazer a comparação. Por que essa prática é interessante? Porque a pessoa aprende como se monta uma escala de dureza. A escala de Moore é uma referência dos minerais, mas você pode fazer a escala de dureza entre os metais, você pode fazer a escala de dureza entre vegetais, tá certo?
Certos tipos de madeira são mais duros do que outros tipos de madeira e assim por diante. As perguntas para guia do roteiro. Experimento 1. Faça um desenho das estruturas cristalinas. Identifique ângulos de rotação que levam à simetria da estrutura cúbica hexagonal. A estrutura cúbica são 90 graus, não é? E da estrutura hexagonal são 30 graus. Quando a pessoa rodar de 30 graus, a estrutura cai exatamente sobre ela. Então são os chamados planos de rotação de simetria. No experimento 2, identifique os materiais riscados pela vidia. Todos vão ser riscados. Dureza relativa calcita quartzo. Basta dizer quem risca quem, então quem é mais duro que quem. Obviamente o quartzo é mais duro que a calcita. Então é a resposta. Localização do vidro relativo a calcita e o quartzo. O vidro está entre os dois. Escala crescente de dureza dos materiais fornecidos. É essa aqui que eu coloquei. Madeira, plástico, calcita, alumínio, cobre, granito, aço, vidro, quartzo, vidia. Dureza da unha humana. Se você achar que isso aqui não está legal, não se preocupe, tira essa parte do item. É bom a pessoa saber, porque eu já vi gente querendo riscar o vidro com a unha, não vai dar certo. Aí ele vai lá e risca a parede com a unha e fala, não, minha unha é mais dura que a parede. Mas não é, ele está depositando unha na parede. Porque a parede é basicamente areia, é quartzo. Tá certo? Se você pegar um pedacinho de quartzo aqui, vir no cantinho, você vai ver que risca. Tá certo? Diferença entre risco e risca. Aqui, novamente, normalmente eu dava uma aula presencial, falava meia hora, então eu pedia para o cara esclarecer. Experimento 3, descreva... faltou um experimento, que é o 3. Então até agora estávamos no 2. O 3 significa, então vamos guardar de volta os elementos. O terceiro experimento são as cores do quartzo, né? Na verdade, todos os minerais têm cores, porque eles vêm dopados, a sua maioria. O que dá cor a um mineral é o elemento estranho ao elemento básico, né? A maioria dos minerais tem flúor, tem sílica, claro, a grande maioria deles, e são dopados com cromo, com magnésio, com ferro. Isso dá cores. Então nós temos aqui uma coleção de quartzo que tem cores. Todos eles são quartzo, certo? É até bonitinho fazer colar e tal, menos esse. Esse aqui é a magnetita, que eu tirei essa parte, que era a parte que explicava propriedades magnéticas. Sai fora. Então aqui tem vários tipos de quartzo. As cores que vêm, todos eles têm a mesma estrutura, só são dopados com elementos diferentes. O quartzo puro, né, ele é praticamente transparente. Tá certo? Quando você tem alguns tipos de dopagem, por exemplo, quando ele tem a cor violeta, violeta não é isso aqui, né? Ametista. Ele recebe o nome de ametista. Normalmente essa cor meio avermelhada vem do cromo, do cromo mais 3 dopando o material. Quando ele é esverdeado, como esse, é o cromo mais 2, né, dopando o material. Tá certo? E recebe nomes diferentes. Então, esse aqui são o quartzo comum, a ametista, o citrilo, que é esse amarelinho aqui, né, que é o quartzo dopado também. Existe o verde, que chama-se prásio, que é um quartzo também dopado com uma espécie de cromo. O rosa da França, que nesse kit aqui está muito fraquinho, mas é um outro tipo de quartzo, que é uma cor meia rósea, que chama-se rosa de França, mas é o velho e antigo quartzo. Tudo isso aqui é a mesma estrutura cristalina, só entram os elementos diferentes. E a razão que tem cores diferentes, não é que quando a luz interage, a estrutura de carga ao redor do íon faz absorver mais ou menos uma cor e emitir mais ou menos uma cor específica. Então aqui eu estou vendo a cor que ele está devolvendo para mim. Ele absorve luz branca e devolve aqui praticamente uma luz amarelada. Esse aqui uma luz esverdeada e assim vai. Tá certo? Então a ideia é essa. Agora, aqui
é bom a pessoa entrar na internet e fazer uma pesquisa. Se você entrar lá, cores do quartzo, vai aparecer um monte de coisa. Então deixa o aluno também pesquisar. Aí eu recomendo que ele olhe, analise e depois vai para casa, faz uma pesquisa para responder as perguntas, né? Descreva as cores dos cristais de quartzo presentes no kit. Então ele tem que descrever, né? Desde o violeta, passando pelo roxo, amarelado, verde, mais escurecido, sem cor nenhuma. Possíveis impurezas causadoras das cores. No texto eu falei um pouquinho do cromo, do magnésio, mas se você entrar na internet tem a lista muito mais completa. Identificar alguns minerais. Eu gostaria que ele identificasse a ametista, o citrino, tá certo? Essa parte é bem rápida. É só identificar as cores e depois fazer uma pesquisinha na internet, tentando entender quando o quartzo está dopado com o que leva a determinadas cores. Os principais dopantes são o cromo, ferro e o magnésio. Agora, é importante que você perceba que o aluno está entendendo que a cor não é um minério diferente. É o mesmo minério dopado diferentemente. Então, se eu tiver um quartzo lá na África e um quartzo em Salinas, Minas Gerais, provavelmente eles têm dopantes diferentes, de acordo com o solo, com a estrutura, etc. E isso leva a cores diferentes. É isso aí.